vocês que os nossos movimentos, eles têm que ser sempre e cada vez mais com a preocupação da inclusão, não é? E de dar autonomia a todos aqueles que querem, próximo a nós, se incluir na sociedade. Então, eu acho que existem pautas, por exemplo, falando do feminismo, né? Existem específicos grupos dentro do movimento feminista, além do mais, existe um movimento de mulheres que não é feminista, por exemplo. A gente tem que reforçar todos esses esforços, porque existem diferenças. Agora, tem uma diferença que eu fico muito triste, e eu quero aqui chamar a atenção, porque existe, inclusive, teorias feministas, das feministas radicais. Existe uma teoria das feministas radicais, que simplesmente estabeleceram uma barreira. Mulher é aquela que nasceu mulher. Mulher que se transforma em mulher, né? Seria a mulher trans. Esta não pode pertencer ao movimento feminista, porque não é mulher de verdade. Então eu gostaria de dizer, existem teorias, existe um movimento feminista hoje transnacionalizado, não é verdade? Que significa uma pauta que, para mim, de exclusão. E se eventualmente aqui algum ou alguma de vocês estiver embarcando nessa canoa, eu com todo respeito só peço que reflitam e que façam uma crítica construtiva na linha do que é o que a gente mais procura no mundo. Se é de fato igualdade, se é de fato inclusão, qual é o sentido de determinadas ações e teorias que a gente desenvolve, tá? Vou passar agora, eu vou passar para a Mariana, você sabe, Salina Serrano. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu queria também poder contar com mais presença masculina nesses eventos, mas a gente sabe que não acontece, então também obrigada. Então, deve ter o quê? Uns 6, 7 caras aqui? Então, assim, é muito triste, assim, embora eu queira trazer uma fala um pouco mais de luta, porque eu acho que o momento pede isso, né? É muito triste a gente começar observando as coisas desse jeito, né? Que a gente está sempre dialogando pra gente mesma e que, enfim, são sempre as mesmas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão aí construindo o negócio. Mas já que isso está dado, então vamos fortalecer, que eu acho que é isso que importa, né? Nossa, foram muitas falas super enriquecedoras, eu tenho tanta coisa para falar, meu Deus do céu. Tá. Eu, como a professora Silvia apresentou no começo, sou uma das fundadoras de um coletivo que chama Rede Feminista de Juristas. Nós fazemos atendimento, não sei se vocês conhecem ou não, talvez o povo do direito aqui possa conhecer, mas nós fazemos atendimento e também advocacy, né? Mas principalmente fazemos atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, seja por questões que esbarram o gênero, né? Então, e também fazemos atendimento a homens trans, porque a gente também entende que os homens trans estão sujeitos aí enfim, né, à misoginia. E a Rede Feminista, ela tenta construir essa proximidade também política no sentido de ocupar espaços e de fazer acompanhamentos legislativos e verificação como que dentro do direito a gente consegue fazer para transformar os espaços, para alcançar não só uma representatividade, mas uma efetiva luta política de esquerda, né? Somos um coletivo de esquerda, declaradamente. E a partir da Rede Feminista, a gente está, inclusive, como amicus curiae na DPF, que é o processo que está falando do aborto, que o STF decidiu se manifestar sobre o aborto, tá? Que eu sei que também não é todo mundo que é do direito aqui, então é melhor falar desse jeito. E esse processo, a gente vai ter uma participação aí, que seria para dar um argumento enquanto um amigo da corte, enquanto uma organização da sociedade civil que aborda, né, as questões de gênero dentro do direito. Nós vamos ter um espaço de fala para posicionar por que é relevante a gente abordar a legalização do aborto. Mas eu tenho uma visão um pouco mais pé no peito nesse sentido, assim, que é de que, na realidade, o STF, quando ele chama uma audiência pública para discutir o aborto, ele está sendo extremamente covarde, porque, na realidade, o aborto ele já é legalizado no Brasil, né?
pelo nosso sistema normativo, o aborto ele já é legal, ele não é ilegal. E o STF fica fazendo esse tipo de coisa porque estamos num momento político tenso, vai ter uma bancada gigantesca conservadora lá para ficar sustentando que o aborto não tem que existir, e ele vai, mais uma vez, tomar a decisão de forma política e não de proteção à Constituição, que deveria ser a função desse órgão, né, jurisdicional. Porque o que acontece? Pela organização da nossa hierarquia normativa aqui no Brasil, quando o Brasil se torna signatário de convenções internacionais da OIT, ele absorve essas normas para o seu ordenamento jurídico e elas têm hierarquia constitucional, ou seja, é a regra mais importante lá, a hierarquia constitucional ganhou de todas. E o Brasil, desde 1995, ele virou signatário, ele ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, né, que é anterior a 95, mas foi ratificada pelo Brasil em 95, em que já se fala da proteção do corpo, da proteção da mulher, e inclusive ela foi utilizada para embasar a Lei Maria da Penha, né? Ou seja, a petição. A petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi encaminhada pelo CLADEM do Brasil e pelo CEGIP. E, ou seja, tanto a gente reconhece a validade dessa convenção que a gente ratificou, que a gente faz petição, encaminha, depois tem uma atuação normativa que legitima uma Lei Maria da Penha, e quando a gente vai entrar no controle do Estado sobre o corpo da mulher e vai falar da liberdade do aborto, o STF se recusa a essa discussão, né? Então, eu não sei, a gente tem também os direitos sexuais previstos e discutidos na Conferência de Pequim, que aconteceu em 1995. Enfim, são diversos elementos, né, do direito internacional que foram ratificados pelo Brasil. Portanto, o Brasil se coloca aí enquanto um país que está topando seguir essas regras, diferente do Chile, por exemplo, que falou, olha, a gente aceita aqui a conferência inteira, menos a parte do aborto. É um pouco mais honesto, assim, é uma bosta, mas é um pouco mais honesto, né, porque... Quer dizer, aqui a gente fala que o aborto é ilegal, quando na realidade ele é legal, porque a gente ratificou uma convenção que legaliza ele, tem hierarquia constitucional e o STF fica fazendo esse tipo de audiência pública, esse tipo de manobra para tentar atravancar a discussão politicamente, né? Então eu nem ia falar disso, mas quando você trouxe o assunto do aborto, eu falei, eu preciso lembrar de dizer isso. E eu tinha separado outras duas coisas para falar aqui, que eu acho que no final das contas, depois de todas as falas, eles vão super acabar se complementando com tudo que foi dito. A Naomi e a Hayley, elas falaram bastante dessa preocupação de um feminismo que inclui um universalismo e as representações, e a partir de um recorte interseccional de todos os marcadores de diferença, a gente consegue respeitar os espaços e as vivências e as realidades de cada pessoa e entender isso através da empatia para construir um feminismo que seja mais inclusivo, né? Pelo que eu entendi num resumo, foi mais ou menos isso. E eu não sei, eu tô até pensando talvez fazer um doutorado em relação a isso, mas eu tava pensando esses dias, assim, eu tava conversando até ontem sobre isso, assim, sei lá, vamos pensar em relação à LGBTfobia, né? Quando que a gente começa a discutir, por exemplo, o que é ser homossexual? A partir do dado de que a heterossexualidade passa a existir, né? Porque são conceitos relacionais. Não existe homossexualidade se você não falar de heterossexualidade. Não existe bissexualidade se você não falar de monossexualidade. Não existe, né, assim... A partir do momento que se institui um padrão, que se institui uma norma para as pessoas, para os seus corpos, né, para as suas vivências, para a sua sexualidade, o que não está dentro dessa norma passa a ser objeto de discriminação e a norma, inclusive, é criada para traçar essas relações de poder e excluir determinadas pessoas com determinadas qualidades dos espaços, né? E aí, sei lá, pensando nisso, eu acho que a gente consegue traçar um paralelo, porque se é uma norma, alguém inventou em algum momento que tem um ser humano que é o ideal, né? Tem um tipo de ser que é o que é a regra, e o que sai dessa regra não merece ocupar os espaços, né? E eu fui voltando aí e eu parei num cara que chama Parmênides, da Grécia, do ano 530 a.C. Então o negócio volta faz tempo, bastante, né? O problema é fundo mesmo. Ele é um cara que ele começa a fazer uma discussão de filosofia, né? Eu gosto muito de filosofia, sobre a diferença entre ser e aparência, e aí ele vai tentar instituir o que é o ser.
E aí, quando ele fala o que é o ser, ele fala uma das maiores obviedades do mundo, ser é o que é, né? Quer dizer, muito obrigada, eu precisei ler o livro inteiro para chegar a essa conclusão, arrasou. Mas o que isso significa? Na realidade, isso tem um impacto muito profundo, porque a partir desse ponto, você está falando que o ser é um conceito estático. E a partir desse conceito estático de ser, você delimita um padrão ali que nunca vai ser mudado. Então, naquele momento, naquela realidade, naquele 530 a.C., o ser era aquilo. E o ser, agora, em 2018 depois de Cristo, ele é outra coisa. E quando você pensa num conceito estático de ser, que não caminha com o tempo, que trava, você não permite justamente essa universalização. Quer dizer, olha onde a pessoa vai, né? Desculpa, gente. Mas você não permite justamente a possibilidade de que a gente galgue avanços e de que a gente trabalhe com conceitos que são mais universais mesmo e que abarquem toda essa interseccionalidade que a gente fica falando. Quer dizer, o problema está no jeito que a gente pensa, né? A cultura ocidental, ela se constrói de uma forma dualista aí, mecanicista, cartesiana, que aí já é mais pro século XIX, mas um pouquinho depois, mas que aborda essas diferenças entre ser, aparência, mas tudo com base em conceitos estáticos, e você não abarca as mudanças, né? É mais para Heráclito, mais para frente, que é quando a gente começa a ter um movimento filosófico aí falando de um dever ser, ou seja, um ser do futuro. Aí a gente está falando que a pessoa mas que ela está em constante, né? Que os seres humanos, eles estão em constante, que você não tem um conceito só, né? Só que aí você constrói todo um aparato do que é o ser humano, toda uma ideia do que é o ser humano com base nesse conceito estático que não abarca a mudança. E como é que funciona, né? O ser humano, ele se relaciona com a natureza, né? A gente não existe num vazio, a gente existe num mundo. E o ser humano, diferente dos outros tipos de animais, ele se relaciona com a natureza numa relação de dominação, né? Ele não se relaciona com a natureza apenas por viver, né? Pelo menos não o ser humano ocidental e branco, né? E essa filosofia, ela é ocidental e branca, né? Afinal de contas, quem protagonizou a filosofia até ontem, né? Até antes, sei lá, da Patrícia Hill Collins e da Djamila Ribeiro aqui no Brasil, foram essas pessoas com essas características, né? Mas isso é complementar, porque a gente vive na natureza com uma relação de dominação. E aí, o que é o direito, por exemplo, se não a gente instrumentalizando todo um aparato de convivência para traçar essas relações de dominação? Quem que fez o direito? Qual que é a característica das pessoas que escreveram a nossa Constituição Federal de 88? Não estou nem falando do direito lá atrás. Qual que é a característica? Como é que essas pessoas são? Qual que é a cor delas? Qual que é o gênero delas? Né? Qual que é a sexualidade dessas pessoas? Não é à toa que a conclusão dessa, embora tenha sido até agora no Brasil a Constituição mais cidadã, quem que é cidadão, né? De quem que a gente está falando? Então, quando você... E para mim, na minha cabeça, isso tem uma linha histórica, entendeu? Porque você parte de um conceito estático de ser humano que nunca vai mudar. Quer dizer, o mundo inteiro muda, a ciência muda, as coisas mudam. Mas o ser humano não, ele tem que ser daquele jeito. Aí, existe uma apropriação da natureza para uma relação de dominação. Não é à toa que, por exemplo, o direito dedica uma boa parte de estudos à propriedade, né? Se tem coisa mais dominatória do que propriedade, é complicado, né? Eu acho que não tem. E aí, assim, esse pensamento, ele gera uma noção de indivíduo. O que é a nossa Constituição Federal, se não uma proteção de indivíduos? Só que o que é um indivíduo? O indivíduo é uma unidade indivisível, né? Então, eu sou a única Mariana Salina Serrano. Até achei umas outras no Face, mas assim, desse jeito, sou eu mesma. Mas eu sou uma pessoa formada pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, pela minha família, pelos meus espaços. Eu sou assim, desse jeito, né? E aí a gente pensa e protege numa noção e numa lógica, e existe enquanto lei, enquanto Constituição, nessa lógica de proteção do indivíduo, desse ser indivisível, né, dessas particularidades, só que esse ser imutável com aquelas características que pararam lá em 530 a.C., né? Então, o nosso direito, ele não opera para uma real interseccionalidade, né? Nada que representa o nosso sistema opera para isso, até porque eu acho que a luta feminista, ela é uma luta anticapitalista, né? E enquanto a gente opera dentro de uma estrutura econômico-financeira que, enfim, impede as pessoas de viverem suas subjetividades, porque elas têm que ficar lá com depressão de ter que trabalhar quando conseguem emprego,
a gente não existe dentro dessa lógica, dentro desse sistema, uma forma que a gente consiga abordar, porque a gente pensa de uma forma que não abarca essas interseccionalidades, dentro da forma que a gente aprendeu, como que a gente aprendeu as coisas. A gente, sei lá, na minha época, né, eu tenho 30 anos, mas a gente estudava na escola, aprendia a ler e escrever com cartilha, com beabá. Isso é uma construção cartesiana de pensamento. Você reduz unidades complexas a unidades simples e acha que a somatória do simples vai ser igual ao complexo. Não é real. Não é à toa que ensinos construtivistas falam, não, vamos ensinar, a criança aprende a palavra banana com B, em vez de aprender que B mais A é Bá, né? Você vai mudar. A gente aprendeu a raciocinar de uma forma mecânica, que reproduz todo um pensamento científico branco e elitista, que é do século XIX, né? Que ensina que fala que se você tacar a caneta ela vai cair, ensina a lei da gravitação e um monte de coisas que são reais e que existem, só que elas existem para cada caneta que caiu, entendeu? Tipo, beleza, que no caso da gravitação realmente a gente consegue fazer um postulado geral de que se eu tacar as coisas elas vão cair. Mas eu não sei, amanhã é imprevisível, entendeu? Se de repente eu tacar a coisa e sair voando, sei lá, entendeu? Então a gente precisa conseguir abarcar aí um pensamento científico que não queira reduzir as pessoas, o conceito de ser humano, as relações a formas estáticas. A gente tem que abarcar a entropia, o futuro, a possibilidade, esse devir, esse vir a ser, né, que o Heráclito falou lá atrás também. Ele tem que estar dentro do jeito que a gente pensa, porque se ele não estiver dentro, a gente não vai conseguir sair desse horizonte. E se a gente não romper a estrutura, a gente não vai mudar nada. Porque dentro dessa estrutura nada se resolve, a gente trabalha com paliativo, né? Agora, claro, paliativos são importantíssimos, né? Não adianta nada você ter o SUS compartimentalizado aí para funcionar de forma que as pessoas trans tenham que ser atendidas no... Qual que é o nome daquele... de doentes? Não, isso é do CRT, não, mas a parte do SUS que trabalha distúrbios psiquiátricos... CAPES. É no CAPES, né? Então, a pessoa é trans, ela passa a passar no CAPES, automaticamente. Quer dizer... então, assim, claro que os paliativos, eles ajudam, eles trazem condições de dignidade, mas a gente não tem só que viver nessa política conciliatória, né? A gente tem que romper esses padrões e tem que pensar num horizonte revolucionário mesmo, porque o jeito que a gente foi ensinado a pensar, o jeito que a gente é educado, o jeito que a gente se comunica, tudo isso reproduz todos esses preconceitos que aí a gente fica se reeducando e reaprendendo como universalizar, como interseccionalizar e como é que faz para tentar ser inclusivo nesse tipo de raciocínio, de pensamento e de vivência, né, no mundo. Como é que a gente faz para ser um pouquinho menos injusto, né, dadas as relações que são traçadas e os lugares de onde a gente vem. E, enfim, né, isso era o que eu tinha a dizer de universalismo, que eu pensei enquanto o povo estava falando aqui. E eu também queria fazer só umas observações em relação às falas anteriores. A Naomi, eu gostei muito da fala dela, assim, e eu só queria pontuar que a luta trans, ela não começa na terceira, quarta onda do feminismo, né? Inclusive, é muito comum dentro do movimento LGBT, por ele pela sociedade se comunicar e existir de uma forma em que os homens cis, eles ocupam todos os espaços e se proliferam e falam, e Nossa Senhora, né? A gente é esperado que dentro do universo LGBT a letrinha G, ela acabe tendo mais expressão, né? Então os homens gays, eles acabam tendo mais visibilidade, né? Até porque... Enfim, quando você é um homem cis, as pessoas eu imagino só como deve ser, né? Mas as pessoas te ensinam a se comunicar muito melhor desde que você nasce, né? Você é criado para olhar pro seu pintinho e falar, ei! Enquanto a menininha cis é criada para olhar pra pepeca dela e falar, né? Então, assim, você aprende a ter uma autoestima, uma confiança, uma forma de se comunicar muito melhor e naturalmente não, de forma socialmente construída, mas assim, como consequência... dentro da sigla LGBT, a gente tem uma representatividade gay muito grande, uma ocupação de espaços gay muito grande, e não é à toa que os gays reescrevam a história LGBT, mas na realidade, grandes marcos LGBTs foram capitaneados por mulheres trans, lésbicas e bissexuais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Stonewall, que é um marco LGBT gigantesco, pesquisem, estudem, vale a pena. Isso aconteceu em 1969, né? E foi um movimento capitaneado por mulheres trans, lésbicas e bissexuais, né?
E então eu acho importante fazer esse adendo, porque a gente vive apagando a identidade trans, né? O tempo todo, porque a gente não aceita e não sabe lidar, não sabe o que fazer, né, com as pessoas trans. Então é importante lembrar que, na realidade, a luta trans ela não é de 1990, não, assim, faz muito mais tempo, e ela que mobilizou todo o movimento LGBT, a real é essa, né? Outro ponto, eu queria, uma coisa super atual, mas eu queria falar sobre bissexualidade. Eu sou uma mulher bissexual, né? E essa vez na parada LGBT, já tenho o quê? 22 anos de parada? Foi a primeira vez que na parada LGBT